Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é terça-feira, 24 de junho de 2025. A segunda-feira ontem, dia 23, foi daquelas bem agitadas. Lá fora, a tensão entre Israel e Irã teve uns capítulos assim surpreendentes. E por aqui, claro, o mundo político brasileiro também não deu trégua, viu? Movimentações importantes no judiciário, Congresso, Executivo e já tem muita articulação pensando lá na frente, em 2026. Vamos dar uma passada geral no que marcou o dia de ontem? Vamos sim, foi bastante coisa mesmo. Então vamos lá, começando pelo cenário internacional. O ex-presidente americano Donald Trump, ele anunciou um cessar-fogo entre Israel e Irã. Parecia até um respiro, né? Mas, assim, quase que no mesmo instante, o Irã foi lá e lançou ataques contra bases militares dos Estados Unidos, no Catar e no Iraque. Que reviravolta, hein? Exato. Esse cessar-fogo anunciado pelo Trump, ele já nasceu, muito frágil, para não dizer morto. Os ataques iranianos logo em seguida mostram não só que o acordo era, inviável naquele momento, mas colocam os Estados Unidos diretamente na linha de fogo. Confirmam que eles são parte central desse conflito todo. E o mercado se sentiu na hora. Na hora. O preço do barril de petróleo, passou dos $80 rapidinho. Impacto direto. E não parou aí, né? Porque mesmo depois desse anúncio de cessar-fogo, Israel ainda teve que interceptar mísseis. Mísseis iranianos. E, para complicar mais um pouquinho, o governo iraniano decidiu cortar relações com a Agência de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas. Isso acende um alerta bem grande, né? Nossa, sem dúvida alguma. Romper com a agência nuclear dificulta demais qualquer tipo de monitoramento internacional. E, claro, eleva muito temor sobre o programa nuclear iraniano em si. Aí, se a gente olha o tabuleiro maior, Rússia e China condenando as ações dos Estados Unidos, a própria Organização das Nações Unidas pedindo calma, é uma teia, assim, bem complexa de interesses e tensões. E o Brasil no meio disso? Tivemos o Itamaraty, né? Condenou um bombardeio americano contra instalações iranianas. E teve outra coisa. O presidente Lula decidiu não sancionar uma lei que criaria o Dia da Amizade Brasil-Israel. São sinais, né? Sinais da diplomacia brasileira tentando encontrar um caminho próprio, geralmente crítico a intervenções militares. Só que, claro, isso reverbera aqui dentro. A oposição rapidinho já acusou o governo de se aproximar de regimes autoritários. Mostra bem como a política externa vira, assim, combustível para o debate político doméstico na hora. Pois é. Agora, vamos trazer o foco aqui para dentro, para o Brasil? O judiciário continua sendo um palco importante, né? Naquela investigação sobre a tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que as defesas possam acompanhar as acariações. Sabe aquele momento de colocar depoimentos conflitantes frente a frente? E também surgiu uma perícia, parece que apontou diferenças entre um rascunho de documento achado com o ex-ministro Anderson Torres e a versão que teria sido mostrada para militares. Esses detalhes podem, enfim, adicionar novas peças, novas camadas para essa investigação toda. É algo para acompanhar. E ainda falando de judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil e de São Paulo está puxando uma discussão importante sobre reforma judicial. Colocaram na mesa algumas ideias tipo mandatos fixos para ministros do Supremo Tribunal Federal, limitar o foro privilegiado. É um movimento que busca, de certa forma, redefinir os pesos e contrapesos entre os poderes, né? Super interessante. E por falar em poderes, o Congresso não ficou parado, não. O Senado tá para votar, talvez amanhã mesmo, dia 25, um projeto para aumentar o número de deputados federais. Aumentar as cadeiras lá na Câmara. A manobra, sim, parece ser uma forma de o legislativo se antecipar, né? Evitar que o Supremo decida sobre a redistribuição de vagas por causa do último censo. Claramente. É uma demonstração de força do Congresso, né? Querendo ditar as regras do jogo, afirmar sua autonomia. Mas olha, essa decisão não vem sem polêmica, né? Porque criar essas novas vagas tem um custo, estimado em quase 65 milhões de reais por ano. Uau! Pois é. Aí levanta todo o debate sobre responsabilidade fiscal e, enquanto isso, continua aquele impasse, né, entre o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o governo sobre como taxar os mais ricos na reforma do imposto de renda. Outro nó. Muitos nós para desatar. E lá no Executivo, no Palácio do Planalto, o presidente Lula lançou ontem o Prêmio Nacional da Educação.
uma iniciativa bacana para valorizar bons exemplos na área. Mas, assim, as atenções já estão bem voltadas para a corrida presidencial de 2026, né? Ah, já começaram, sim. As pesquisas de intenção de voto, elas já começam a desenhar um cenário. Olha, bem disputado. Os números mostram o Lula atrás do Jair Bolsonaro em algumas simulações de confronto direto. E tecnicamente empatado com outros nomes que circulam na direita, como a Michele Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E falando na direita, nomes como os governadores Romeu Zema de Minas, Ratinho Júnior do Paraná e o próprio Tarcísio. Eles têm defendido publicamente anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Esse tema vai esquentar. Ah, vai, com certeza. É uma pauta que busca claramente, falar com uma base eleitoral mais conservadora, consolidar esse apoio. E do outro lado, o Partido dos Trabalhadores em São Paulo também já começa a se mexer, a redesenhar a estratégia para 2026. Tudo indica que a figura do Lula deve continuar sendo bem central nessa campanha. Faz sentido. Para a gente fechar o resumo do dia de ontem, 23 de junho, rapidinho, o governo federal sinalizou que vai regulamentar o balonismo turístico, isso depois daquele acidente em Santa Catarina, e a Justiça Eleitoral multou o prefeito e o vice de São Bernardo do Campo por propaganda considerada irregular na campanha de 2024. Ufa! Bem, foi um dia cheio mesmo, muita notícia importante lá fora, aqui dentro. Tentamos conectar os principais pontos para, ajudar a deixar todo mundo bem informado. Isso. Esperamos que essa visão geral ajude a entender um pouco melhor o cenário e como as peças estão se movendo nesse tabuleiro político complexo. É isso por hoje, então. Muito obrigado pela companhia e amanhã a gente está de volta com mais notícias e análises aqui no Se Liga Política. Até amanhã.